Entre Gerações, a história de Humaitá. Na região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, onde o vento carrega segredos e memórias, está Humaitá, uma cidade que guarda, em cada pedaço de chão, a história daqueles que ousaram começar de novo. Gerações que plantaram não apenas suas colheitas, mas seus sonhos e esperanças. Cada família que aqui se estabeleceu deixou uma marca, uma promessa de que a vida, apesar dos desafios, vale ser vivida e honrada. Humaitá é mais do que uma cidade. É uma promessa de que o sacrifício e o amor de quem veio antes não foram em vão, que cada colheita, cada inverno rigoroso, cada recomeço faz parte de uma corrente que ninguém consegue quebrar. É a prova viva de que somos feitos das histórias que nos antecedem e dos sonhos que ainda virão. E para este documentário dividiremos a história em 3 fases: período pré-colonial, período colonial e até os dias atuais. Período pré-colonial. Antes da chegada dos colonizadores, a região que hoje conhecemos como região celeiro, onde se localiza Humaitá, era habitada principalmente por indígenas e caboclos, os chamados nacionais, que viviam próximos aos rios e campos abertos. Este cenário se alterou com a ocupação progressiva do território sul-rio-grandense, inicialmente através das reduções jesuíticas, a partir de 1626. Estas missões eram organizadas como centros econômicos e religiosos, trazendo influências significativas à cultura e economia locais, especialmente através da extração de erva mate e couro, além da criação de animais. Período colonial. A colonização efetiva da área de Humaitá iniciou-se por volta do final do século XIX, quando pioneiros das chamadas Colônias Velhas, regiões como Montenegro e Lajeado, começaram a se estabelecer no local. Meu nome completo é Altino Pedro Soto. Eu sou natural de Lajeado, Santa Clara. Mas como Santa Clara não era município, eu fui registrado em Lajeado, né? E o senhor é de família alemã? É de origem alemã. Nós viemos de ônibus, mas era um ônibus especial para trazer as mudanças. Mas não podia trazer nada de coisa, só roupa. O que era mais comprido que um cabo de martelo, de madeira, que precisava para a colônia, assim, não podia levar. Isso tinha que vir tudo assim, né? Então não tinha cama, não tinha palde, não tinha tachas, essas coisas como tem hoje para fazer melado, uma coisa, né? Levava até 5 dias, porque esse ônibus só viajava de dia. E de noite ele não viajava porque não tinha estrada, era só apanhados e picado, né? E o senhor tem lembrança de aqui sobre o Humaitá? Qual foi o local que a sua família se estabeleceu aqui na época que vieram para cá? Boa Esperança, mas é Lajeado Magro. É logo ali para baixo, mas não é município ainda, né? Então essa época que era tudo mato ainda aqui na região onde é a cidade hoje não tinha quase nada, então. Não, aqui uma etapa em que eu cheguei a conhecer era a primeira boliche que tinha, bolichinho que tinha ela era estrangeira, era uma alemã, era uma Ilga Leif, era o nome do boliche. Eu sei dos nomes dos primeiros moradores, mas eu não sei qual é, que foi 1 ou 2 que vieram, acho que 3 vieram com o primeiro ônibus que veio, né? O senhor lembra do nome desses primeiros moradores? Sim. Um era o Treia, não era um Altnova, e o Tite, e mais o primeiro que eles começaram a fazer rezar, depois começaram a religião, era o Pedro Franz. Ele morava ali onde está o cemitério lá embaixo, não esse primeiro que é da Lourada, quando vai para Tugas Ponte, não, mais para baixo ali. E os caboclinhos que davam morando para
para cá. Né? E o senhor falou da língua alemã, o senhor fala em alemão? Bom, nós falamos alemão, mas o caso é o seguinte, que nós falamos alemão, mas não aquele alemão que eles falavam na Alemanha, né? Porque fala assim como nós falamos o alemão aquele, né? Mas é um alemão meio grosseiro, não é que mesmo a língua alemã que é hoje ainda, e nós não entendemos uma outra palavra. Hoje o tempo é nublado, né? Tripas, das motripas, o trem que vai adquirindo, deu chuva adquirindo, deu chuva, isso mesmo falava, né? E daí todas as coisas tinham um nome, como tem o português, tem o alemão, né? Spoiler, Ochse, Keil, Schwein, Hinkle, Huhn era o cachorro. Hinkel, o calo era um Hohn, que hoje é um Hohn, e também tem de caça, né? Ri, Tato, Wildschwein, e tinha muito bofil, leão. Bom, meu nome é Nair Terezinha Spicker, eu nasci aqui em Humaitá, 20 de janeiro de 1960. Hoje eu tenho 64 anos. O nome da minha mãe é Maria Valéria Luft e do meu pai, João Danilo Bickel. Eles vieram, como se chamava, Colônias Velhas. A minha mãe veio de Montenegro e o meu pai veio de São Leopoldo. Eu sou Cecília Carli, eu tenho 66 anos, eu nasci aqui em Humaitá, eu nasci no ano 1958. Eu sou filha de Alfredo Carli e Irma Schubert Carli. O meu pai era estrangeiro alemão, ele veio da Alemanha com 22 anos de idade, no período pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. E a minha mãe é nascida em Cachoeira do Sul, e os dois vieram a casar-se na cidade de Santa Rosa. Meu nome é Elmira Herbesel Leifweis, nasci no dia 8 de março de 1958. Aquela época hoje é município de Humaitá, mas naquela época que eu nasci era município de Cristimal ainda, porque meus pais moravam no interior de Boa Esperança, daí era distrito ainda pertencia para o município de Cristimal. Meu pai era José Alovísio Hergesel e a minha mãe era Rosa Irma Strider Hergesel. Eles vieram de Arroio do Meio naquela época. O pai parece que tinha 22 anos e a mãe 22 anos também. Meu nome é Paulo Antônio Schwad, nasci precisamente hoje em Montebello, Sede Nova, né, sabe? Pertencendo a Humaitá. Daí eu vim com 3 anos, eu vim ali na linha Schwad, daí eu fiquei até os 21 anos, né, sabe? E depois me casei, daí eu fui para Erval Grande, onde é que nós estamos morando até hoje. Né, sabe? E o senhor poderia dizer para nós como que é o nome dos seus pais? Edgar João Schwad e Julita Schwad. Como diz assim, meu bisavô, eles vieram até da Alemanha, né, sabe? Então ele veio com o bisavô veio com o pai dele da Alemanha, eram 2 irmãos, um se instalou em Silva, né, e o outro em Feliz, né, sabe? E daí, vamos supor, depois, né, eles vieram, o meu avô, eles vieram para a linha Schwab, e essa área de terra que o avô comprou aquela vez ali, nos anos de 36, mais ou menos, que eles vieram para cá, né, sabe? O pai tinha, na época, 9 anos, e o pai ficou morando ali até, dá para dizer, 75 anos, e depois ele veio para a cidade. Então, as nossas raízes é aqui no Humaitá, né, sabe? A nossa família, o pai e a mãe, eles vieram de Carazinho, né, sabe? E daí se instalaram aqui no Humaitá, né? O pai tinha 9 anos quando ele veio para cá, né? A mãe era um pouquinho mais nova, porque ela era 4 anos mais nova do que o pai. E assim ficaram ali até os dias de hoje.
Eu com 21 anos, porque nós se criamos na linha Schwade, com 21 anos eu casei, daí com Dona Nelce Fritzen, e daí nós fomos morar no Erval Grande, onde é que nós temos até hoje. E lá nós tivemos 3 filhos, o Gerson, o Gilmar e a Daiane, né? O Gerson, o mais velho, hoje tem 48 anos, né? O outro tem 43 e a filha tem 36, né? Então os 3 são casados, né? Todos estão bem colocados, né? O nome de Humaitá deriva de 3 versões. Uma delas é que foi dado o nome de Humaitá em homenagem à conquista da fortaleza de Humaitá, que ocorreu na Guerra do Brasil contra o Paraguai, em 25 de julho de 1868. A segunda versão é o relato sobre uma tribo indígena que habitava esta região, a qual tinha um cacique cujo nome era Humaitá. Na língua guarani, pode significar pedra de água, rio da pedra ou lugar de pedras junto à água. Humaitá, por causa, uns dizem é por causa daquele nome do índio, né? O outro diz que foi por causa daquela, mas bem certo assim a história não. O senhor comentou um pouco sobre o índio. Logo para lá, onde mora agora uma mulher mora lá, Sila Morelos. Logo, porque ali está a igreja, então aí uma estrada vai para o Lachado Curvo, lá para baixo, e a outra vai para Criciúmal, né? E bem ali naquele canto, era a primeira casa ali, Calpão, era ali os índios que estavam acampados, né? E era o sobrenome dele, então era Humaitá. É, Humaitá. Então, ficou Humaitá. Eu não sei, até esses dias eu estava mesmo, eu não sei porquê, estava me interessando, onde é que, eu pensei para mim, onde é, será que eles botaram aqueles índios, esse casal de índios, né? Que é para ser a Humaitá, o nome tradicional do Humaitá, né? Isso levou muito tempo para aparecer isso depois, ficou o nome, mas a estátua apareceu mais tarde depois, né? Então, se tu vai lá na prefeitura e pergunta onde é que estão esses dois, o índio e a Índia, eu acho que tem iniciativa que isso tem que estar lá no porão. Então. E que local que elas ficavam aqui no município? Primeiro eles tinham elas lá onde morava, e depois botaram no lado da prefeitura. A terceira versão, pouco conhecida, está relatada no livro Humaitá Cultura Espontânea. Há um relato de Alfênius Bamberg, contando que Emílio Miller teria achado bonito o nome de Humaitá, cidade localizada no Amazonas, e chamado este local pelo mesmo nome. O mesmo livro relata que antigos moradores informaram que o nome de Humaitá teria sido dado pela Companhia Dani e Conceição Colonizadora, que era responsável pela medição dos primeiros lotes de terras pertencentes ao Estado. O município de Humaitá foi criado pela Lei Estadual número 3.727 de 18 de fevereiro de 1959 e promulgada pelo então governador do estado da época, Leonel de Moura Brizola. Humaitá esteve sob a jurisdição de Rio Pardo desde 1811. Depois passou a pertencer à jurisdição de Cruz Alta, quando esta cidade se tornou então município em 1834. Depois passou a integrar o município de Palmeiras das Missões desde 1875. Depois disto pertenceu a Três Passos em 1945. Finalmente pertenceu a Criciúmal, em 1955. Neste mesmo ano, Humaitá tornou-se sede distrital pela Lei Municipal número 26, data de 20 de junho de 1955. E na data de 30 de maio de 1959, aconteceu a instalação oficial do município de Humaitá. Com o tempo, surgiram atividades econômicas diversificadas, como a exploração de madeira e o cultivo de cereais, que transformaram a economia local. Nos anos 1920, houve um influxo ainda maior de famílias de origem europeia, que consolidou a identidade cultural e econômica da cidade.
Este movimento migratório acabou fazendo com que indígenas e os caboclos migrassem para a região do Vale do Rio Uruguai e Guarita. Primeiro eu quero que a senhora se apresente, então. Como que é o seu nome? Eli Cristóvão. E a senhora tem uma lembrança dos seus pais? Como que era o nome dos seus pais? Como que eles se chamavam e de onde eles vieram, vó? Sim, meu pai era Otto Reinoldo Krupp e a mãe Elsa Feigl Krupp. O pai, ele veio de Cruz Alta e Juí. E daí ele casou com minha mãe, linha 8 Norte. E daí eles fixaram residência na linha 8. E minha mãe, os pais dela eram Rodolfo Feigl e Otília Feigl. Eles moravam na linha 9, na mesma região. Eu sei que meu pai, então, ele contava histórias, né, do pai dele, que era o avô, que veio da Europa. Então, onde o avô morava era a Rússia. Então, eles se chamavam de alemães russos, porque antigamente pertencia para a Alemanha, mas por causa da guerra, aí era Rússia. E a avó era de Berlim, que mais tarde também, por causa de guerra, caiu para a Rússia, né? Mas eles casaram no Brasil. E daí os filhos deles já nasceram no Brasil. E da família materna, então, o vô também era estrangeiro. Ele veio da Áustria. E a avó, essa nasceu em Santa Cruz, que já os pais dela já moravam no Brasil, Santa Cruz. E para eles, então, vir da Alemanha, lá da Europa, usavam o navio veleiro. E tinha famílias que demoravam até 3 meses na viagem até chegar no Brasil. E daí eles tinham muitas pessoas que ficavam doentes no navio e não tinham recursos para salvar essas pessoas. E quando morriam, largavam no mar. O inteiro era no mar. E daí o capitão do navio fazia a cerimônia do velório, né? Assim eles contavam. Eu sei de muitas histórias como os antigos contavam, como eles vieram da Alemanha, né? O nome do meu pai era Alfredo Arthur Schuster e da minha mãe Amanda Paula Schuster. Eles eram daquela região, mas eles vieram antigamente, o vô, que era o meu bisavô, então, quando vieram da Alemanha, eles entraram no município como é que é, perto de Montenegro ali, Tupandi. Lá que eles se colocaram. E eram entre 17 irmãos. E de lá eles expandiram, foram para todo lado do Rio Grande. E daí o pai, com mais uns irmãos, veio na região de Carazinho, no Metoque ali. E dali, Itapera. Então eles permaneciam ali. E dali que eu nasci lá e vim para cá com 1 ano e meio, 2 anos. Após a colonização, a cidade começou a se desenvolver. E agora veremos os relatos de como era o município em seus primórdios, tanto no aspecto de cultura, educação, política, religião, comércio e aspectos gerais sobre o Humaitá. Naquela época, acho que tinha dois casas de comércio. E cada um também tinha seu caminhão que fazia o transporte, né, para as mercadorias que iam buscar lá de Juí. E daí eles, às vezes, demoraram muito, né? E daí as mercadorias não estavam sempre o que a gente precisava para comprar. Não é sempre que conseguiam trazer quando o pessoal precisava, né? Aí tinha que esperar, porque as estradas eram ruins naquela época. Mas aí a gente fazia as encomendas e eles traziam, então. E era tudo estrada de chão ainda aqui? Tudo estrada de chão. E tinha bastante mato ainda? Muito mato. E daí no mato não secava. Daí botaram uma lei
que tinha que tirar 4 metros da estrada para o mato, então cada dono dessas terras tinha que tirar o mato, daí faziam lavoura nesse pedaço de terra que desmatava. E daí entrava mais sol para secar melhor, porque nas épocas de chuva não secava, daí dava aqueles buracos no chão. E daí era ruim de passar, até de carroça também. E daí os colonos, as vizinhais, elas eram feitas com arado e enxada. Os moradores então tinham que trabalhar uma semana para trabalhar nas estradas, para eles terem estrada, né? E nas principais, então, já tinha uma patrola naquela época. E aqui, agora onde é a região da cidade, aqui tinha poucas moradias ainda, então, na época. Sim, olha, tinha, vamos dizer assim, 2 casas de comércio, e tinha uma funilaria, e 2 ferrarias, e o que mais ainda tinha? Uma selaria, porque andavam de cavalo, essa selaria então fabricava as selas para botar nos cavalos, né? Para andar a cavalo. E mais outras indústrias, também tinha uma serraria, e essa era tocado a vapor. Tinha uma máquina de vapor. E daí, essa serraria também tinha uma marcenaria junto. E daí, nessa indústria, fabricavam as aberturas para as casas. E também móveis, né? Também fabricavam móveis. Era tudo feito a madeira. E as casas, então, também tinham tudo feito de madeira. O soalho também era de madeira. Soalho, furo. E mais tarde também tinha olarias e fábrica de telha também, para botar nas casas, né? E daí, isso então também já transportavam de caminhão, esse material. Então, como que é o seu nome? Pedro Roque Schuster, nascido em 1940, município de Tapera, Rio Grande do Sul. Eu vim para o Maitá com 1 ano e meio, em 1941 a 42, com mais 2 irmãos e minha mãe. Daí, o meu pai já estava aqui, né? Ele veio 1 ano antes comprar uma terra aqui. Era tudo mato, daí ele já estava acampado ali e fez uma lavoura e um acampamento. Daí a mãe, quando veio de lá, era naquela época que falta de combustível, daí ela veio com o ônibus. Levou 7 dias para vir para cá, da região de Carazinho, no Etoca, ali em Itapera. Tá? E meu pai veio de carroça com a mudança das coisas que eles precisavam para o que era, uma carroça de boi, uma vaquinha, um cavalo, os cachorros e as coisas mais necessárias, uma chapa de fogão caipira e daí um baú com umas coisas dentro, umas roupas e coisa rara. Isso era a mudança deles. Naquela época, o pai parece que tinha 22 anos e a mãe 22 anos também. Vieram para nesse local aqui, no Esperança Maitá, novo, não tinha nada, só roça. Eles abriram um cantinho de roça onde eles se colocaram uns barracos para eles morar. E daí para cozinhar tudo, fizeram tijolo fora no pátio e cozinhava, porque não tinha outro. Para 20 mudanças, eles vieram com carroça, boi e carroça. 8 dias eles estavam na estrada para vir com a mudança que eles tinham. Daí tinha já conhecidos aqui daquela região. Daí era uma família Hartmann. Era bem pertinho aqui, era uma família que já estava mais anos ali. E uma família muito grande também. E ali todo mundo era acolhido. Quem vinha daquela região, da região, eles provaram e veio sempre aquelas famílias que eram vizinhos. Daí lá tinha uma casinha, lá nós fomos morar.
Isso é a história que eles contavam. Daí o pai e a mãe iam trabalhar todo dia, abrir estrada daqui lá onde hoje é o Parque do Rodeio ali, isso tudo era mato daqui. Tinha só essa estrada para cascata que era para cá, tinha já um pessoal morando aí para lá, ninguém. Daí eles começaram a abrir estrada e começaram a trabalhar lá e se organizar. Daí devagarzinho foram indo, e arrumando umas madeiras para construir um galpão para eles terem. E daí tinha uns madeireiros aqui que era da família onde nós morávamos, Hartmann, essa família. Isso era uma família fora do sério. Isso ajudavam todo mundo. Mas enfim, e cuidavam de nós. Eles tinham umas moças, então eles cuidavam de nós. Não, daí a Amanda e o seu Alfredo, vocês podem ir, só voltem de noite. Nós aqui demos jeito nos filhos de vocês. E assim foram criando. Daí começaram a construir um galpão lá e começaram a se organizar. Desse jeito, plantar sempre só para... Não tinha como plantar muito, plantavam o que precisavam. Feijão, arroz, milho e picharedo, eles tinham um pouquinho, tinham um casalzinho de porco e assim foram começando. Daí a gente depois foi morar lá quando tinha uma cobertura, um galpão, daí nós fomos morar lá. E assim começou a nossa vida aqui no Maitá, viu? Eles vindo para cá, eles vieram de carroça. A mudança que eles trouxeram de lá veio de carroça. Quando eles chegaram aqui, não tinha cidade assim ampla. Minha mãe veio morar em Alvorada e o meu pai já veio morar aqui, ali pertinho da cidade, ali perto da associação. Aí o meu avô, né, meu pai ainda era solteiro, o meu avô comprou uma colônia de terra. E daí, ali eles começaram a abrir, a derrubar matas, fazer lavouras e começaram. Mais tarde, a minha mãe também, o meu avô, o pai da minha mãe, eles também vieram para a cidade, perto da associação ali de esporte. Ali eles vieram residir e também começaram desbravando a terra e começaram a plantar, enfim. O principal desafio dos primeiros colonizadores ao chegar nestas terras era a mata fechada que havia em abundância no local. E logo precisavam abrir clareiras na mata e fazer seus acampamentos para iniciar então suas vidas por aqui. Depois que eles casaram, então, eles foram morar na cidade de Porto Lucena, porque o meu pai era funileiro. Depois de Porto Lucena, eles moraram em Criciúmal. E durante a Segunda Guerra, houve muita perseguição com os alemães aqui no Brasil, que falavam a língua alemã. Então, o meu pai e minha mãe, já com 4 filhos, os meus 4 irmãos mais velhos, eles vieram para o Maitá e ficaram no fundo entraram, digamos, abriram uma clareira, né, perto da cidade aqui e construíram a sua casa ali. Isso, o Maitá, assim como começou, né, sabe, porque quando se emancipou, daí eu não me lembro muito, porque eu tinha uns 5 anos, né, sabe, porque o Maitá tem 65 anos de emancipação e eu tenho 71, daí eu tinha 6 anos, né, sabe. E daí, vamos supor, quando foi emancipado, né, tinha umas casinhas ralas, né, tudo estrada de chão, né, sabe, não tinha calçamento, não tinha nada. Então, os que estavam ali lutaram muito. A gente sabe que o primeiro prefeito foi o Eugen Rodolfo Kreher, né, sabe? Então ele começou o Maitá depois que ele se emancipou, né, sabe? Eu acho assim que hoje, né, a gente até teve bastante surpresas. Maitá hoje está um jardim, dá para dizer, tem o nome de Cidade Jardim, sabe? Os dias atuais eu acho tudo muito, muito tranquilo. Se a gente vai pensar quando nós começamos a vida e como está hoje, a tecnologia, principalmente na agricultura, onde é que a gente trabalha, hoje as máquinas quase vão sozinhas plantar. Antigamente tudo era diferente, muito mais sofrido. Máquinas pequenas, hoje tem máquinas grandes.
que não perde mais muito tempo, né? Então os dias atuais hoje eu acho muito tranquilo. Desde a prefeitura também o maquinário moderno que tem hoje, né, para trabalhar. Em vista antigamente, o pai sempre conta que eles faziam as estradas com arado de boi, a muque, cada um tinha que trabalhar 5 dias nas estradas, né, sabe? Então, em vista como está hoje, né, não tem mais nem comparação. Isso está bem tranquilo, né, sabe? Comércio, né, as cooperativas principalmente, né, que atendem a agricultura, né, sabe? Então, o que a gente precisa tem ali, né, sabe? Muito bom, assim, desde a saúde, essas coisas, tem posto de saúde, temos hospital ainda, graças a Deus, né, sabe? Poucos municípios pequenos, como Maitá, com 5.000 habitantes, tem um hospital bem organizado, né? Então, eu acho que a cidade de Maitá é muito boa de se viver. Outra coisa que a gente pode falar hoje, antigamente a gente caminhava 2, 3 quilômetros, até 4 quilômetros para ir na escola. Hoje os alunos são pegos tudo na porta da casa, né, sabe? Então, evoluiu muito o Maitá, porque antigamente, né, não tinha esse negócio de transporte escolar, desde saúde, né, sabe? Se a gente precisava uma coisa na saúde, a gente tinha que arrumar dinheiro para pagar por conta. Hoje o SUS, graças a Deus, tudo está excelente, né? Muitas pessoas ainda se queixam, né? Mas eu acho assim, a gente que 70 anos atrás viveu como começou a saúde, como começou o município de Maitá. Então eu acho assim, hoje nós estamos num céu aberto, né, sabe? Muito tranquilo. Ainda a gente sabe que não tem tudo como as pessoas gostariam, mas em vista como a gente começou, se dá para dizer que está 100% hoje tudo. Após as primeiras famílias se estabelecerem a fixarem residência em Humaitá, começou o desenvolvimento em todos os aspectos. E com a chegada de imigrantes por volta de 1936 e 1937, os quais já vieram para o Brasil com uma mão de obra mais especializada e elaborada, deu-se início um novo ciclo de desenvolvimento econômico e expansivo de Humaitá. E daí, então, foram se estabelecendo, e depois, mais tarde, o meu pai, ele estava cansado de lidar com essa indústria com o gás pobre, como falavam, né? E daí ele resolveu procurar uma força que era tocada com roda de água, né? Gostou da cidade, mana? Eu gostei, mas ainda tem muito mato. E eu gostava da nossa casa natal. E tu viu que o pai tá construindo um negócio lá atrás? Eu ouvia o pai falando pra mãe que era tipo uma roda d'água. Sim, alguma coisa assim. No rio onde toca a roda de água. Aí ele achou aqui no Erval Grande, onde hoje chamam de Roda d'Água. Essa localidade é da linha Club, perto da ponte do Lajado Grande. Mas o que tocava essa roda d'água era um riacho mais pequeno, que vem uns 2, 3 quilômetros para cima do Lajado Grande. E daí lá ele colocou a indústria, mas não trouxe a ferraria, só trouxe a carpintaria e resolveu botar uma serraria também, porque tinha bastante mato e muita tora, e daí ele cerava a lenha para essa indústria também, né? A madeira foi feita ali e traziam as toras até na serraria, e daí com essa serraria cerava as planchas e as tábuas para construir galpão e casas. As casas eram feitas de madeira, né? E daí então meu pai fornecia essas madeiras para construção e também para as ferrarias que fabricavam carroças. Naquela época ainda existia isso, né? Então naquela época era assim. Atualmente a Roda d'Água é ponto turístico no município de Humaitá, fazendo parte da Rota Yucumã, local visitado por diversas pessoas de toda a região, e que hoje é uma referência histórica do passado de Humaitá.
A cascata de Humaitá não é apenas uma paisagem. Ela é a alma de um município, um símbolo que transcende gerações. Há séculos, suas águas caem majestosas, moldando pedras e corações, testemunhando histórias de quem vive, trabalha e sonha neste lugar. Além de ser um ponto turístico fazendo parte da Rota Yucumã, a cascata é a essência que conecta passado, presente e futuro. Suas águas cristalinas atraem famílias inteiras, vindas de longe, em busca de momentos de paz, de união e de conexão com a natureza. Aqui, o som da cascata não é apenas ruído, é música que ressoa na memória de quem a visita, é poesia que ecoa no coração de Humaitá. É tão importante para nós que a sua imagem ocupa um lugar de honra. Está na bandeira do município, lembrando a todos que a força que impulsiona Humaitá vem da natureza e do espírito acolhedor do nosso povo. Cultura familiar de outras épocas. Veremos a seguir como era a infância, brincadeiras, cultura e os costumes segundo o relato dos entrevistados. Olha, na minha infância nós não tinha que nem hoje todo mundo tem. Na minha infância não tinha essas coisas de boneca para brincar. Nós brincávamos em domingo de tarde, se uniam as coleguinhas, as amigas, se reuniam tudo junto numa sombra e pegavam sabugo de milho e fazia com palha de milho, nós fazia vestidinho e brincava. E os guris pegavam laranja e fincavam a palito dentro e faziam carinhos, para eles brincar de carinhos. E as meninas só com sabugo de milho, porque os pais não tinham dinheiro para comprar. Porque meu pai tinha uma dúzia de filhos. E ele comprava para cada filho coisa para brincar, nunca tinha. A minha infância era uma infância boa. Brinquedos a gente não tinha muitos. Uma boneca e mais alguma coisinha para brincar de casinha. Então a gente brincava em domingo à tarde e antes do sol entrar a gente já tinha que estar em casa. Bom, a minha infância foi maravilhosa. Eu até hoje tenho saudade dela. Porque a gente não tinha muito brinquedo. A gente confeccionava as brincadeiras. O pai ele tinha muitos restos de madeira na carpintaria. A gente pegava essas madeiras e montava as madeirinhas, né? E essa então era a nossa brincadeira. E daí depois, quando nós ia crescendo, nós mesmos fazia os caminhãozinhos e caretinha com caretel de linha que eram de madeira também. Para começar, que eu sempre gostei do futebol. O esporte era o meu forte. Nós, para começar, antigamente, nós não tinha bola como tem hoje. Nós pegávamos uma meia velha, a parte enchia com pano e fazia uma bola parecida. E daí isso nós começávamos a brincar com essa bola, chutar a bola. Isso a primeira bola redonda era de borracha que nós ganhamos. Uma bolinha desse tamanho na escola, me lembro, aqui na praça nós nós brincava com careta Hoje ainda tem os piazedos, fazem com rolamento, rolamento não tinha na época. Daí com roda de madeira, fazia aquelas caretas de 4 rodas e daí no cerro. E depois a bicicleta de pau, assim, quase moldada com uma. Isso era o nosso. Tá, mas daí, uma hora, não, hoje tem bicicleta de ferro, dizia. Daí eu me lembro, nós estávamos construindo a primeira casa. Daí tinha lá um pessoal, uns vizinhos lá trabalhando, um carpinteiro da cidade, e ele já tinha, a cidade aqui, ele tinha uma bicicleta. Daí ele vinha todo dia, tá? Daí eles trabalhavam, e na hora do meio-dia todo mundo almoçava, isso era normal. Daí, até meio-dia eles iam cestear um pouco. E eu e meu irmão, nós loucos para andar com essa bicicleta, nós íamos andar, ele tinha pedal e tudo. Vamos nós experimentar se nós conseguimos andar com isso. Tá? Daí pegamos, fomos atrás de uns galpão que nós tínhamos, e nós lá, um segurava o outro, e daí nós logo deu certo, mas pedalar para ir para frente, daí foi. E não tinha a capinha da corrente, essa bicicleta, era só uma bicicleta com roda. Meu irmão, não é que pega a minha calça, entra lá dentro, tá? E enrolou tudo. E daí agora,
para tirar aquilo, e nós não se lembrava de dar a volta, tocar para o outro lado, já tínhamos enrolado tudo. Daí uma hora meu irmão disse, mas nós temos que tirar, eles já estão acordando, e agora o que vamos fazer? Daí puxamos que nada, aqueles pringos não, isso era forte. A única coisa é cortar fora. Daí eu falei para o meu irmão, Plinho era o nome dele. Digo, Plinho, vai lá, tem um facão lá. Trouxe o facão, peguei minha calça, cortei um pedaço fora. Daí me livrei. Aí remanguei as calças, botei uma bicicleta lá e nós, tranquilão, sério, por lá andando, caminhando por lá. Uma hora a mãe disse, mas o que tu tem na calça? Por que está uma perna remangada? Não, não é nada, não, ali tem alguma coisa. Claro, ele conhecia, e daí começou a apertar, e daí o meu irmão começou a dar risada e não se aguentava mais. Daí uma hora ele disse, e daí já todo mundo lá olhando, mas o que. Aí ele disse, eu vou dizer o que aconteceu. Nós pegamos uma bicicleta do fulano e fomos ali atrás a andar de bicicleta e entrou a calça dele lá naquela rodinha, ele disse, na engrenagem, e não tinha mais como tirar. Daí a única coisa é pegar uma faca e cortar fora, cortamos fora. E o meu pai, eles fizeram, quando era época de Natal, eles pegavam, faziam cavalinho de madeira. E daí o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha foram juntos fazer esse teatro, e foram casa em casa. Uma localidade inteira eles passaram de noite. Antes da noite começaram a ir nas casas com o cavalinho, enfeitaram que nem um cavalinho. Ele pegava e dava na espera e ia. E enfeitavam que nem Natal. E a mana, então, a irmã mais velha foi junto, que nem Papai Noel. E levava um saco de coisinha para presente, o que eles tinham, mais era palinha, né? Davam balas para as crianças. Eles iam fazer casa em casa e as crianças sempre já esperavam. Quando vinha o Papai Noel de noite, e sim vinha e passava nas casas. Isso fazia esse filme todo ano. Isso era muito legal. Para Páscoa também, fazia os coelhinhos, fazia fora nas árvores, fazia os coxinhos pronto, com varavalha, tudo. E botavam uns ovinhos dentro para nós, né? Isso era o coelhinho nosso. Sobre o desenvolvimento de Humaitá, veremos a seguir detalhes do comércio ainda em fase de desenvolvimento e também sobre os costumes locais da época da moda de vestuário e roupa. E sobre o comércio, como que era para comprar alimentos, como que aqui na cidade de Humaitá já tinha alguma venda, alguma coisa que vendia produtos assim, que hoje é mercado, no caso, né? Sim, então a gente só precisava comprar açúcar, sal, café, tecidos e outras coisas. Não me lembro mais o que a gente comprava, pimenta e essas coisas, porque na venda, então, eles também tinham produtos de farmácia para vender. Então a gente, os remédios comuns, simples, também comprava lá, na venda. Era desse jeito. E os pacotes eram feitos de papel, não tinha plástico. E tinha açougue também aqui? Tinha, já tinha o açougue, então lá a gente também comprava carne por quilo. E a senhora lembra quem que eram esses comerciantes, algum deles? Quem era? Olha, nós fazíamos as compras no Arthur Franz, era o nome do comerciante. E outro comerciante era Saib, o Henrique Saib, pai do Alfonso Saib, que hoje ainda tem familiares aqui em Humaitá. Tem o Edson e o Nelson, acho que não mora mais em Humaitá. Esse Alfonso, então, ele tinha filhos, eles ainda têm, não sei mais quem, mas o Edson acho que não mora ainda aqui. Esse então era o comerciante, o avô deles, né? E como que era para comprar roupa e calçado? Calçado, eu sei que tinha uma sapataria ali em Humaitá. Eles então fabricavam as botas e botina e sandália. A gente então tirava a medida e eles faziam. Na venda eles também tinham calçado para vender. Assim, tinha que dizer o número, né? Daí experimentava os números de calçado para comprar os calçados. Mas a gente andava mais de a pé, e daí tamanco eles tinham.
tamanco eles tinham para vender. E mais tarde, então, tinha as alpargatas também. A alpargata era de pano, né? E como que eram as peças de roupa ali para comprar? Olha, as roupas eram algodão, riscado e brim. Brim para calça, né? Para os homens. E riscado para camisa. E os vestidos das mulheres também era riscado e era fio de algodão, esses riscados. E também tinha peças de seda, esses então vinham por corte, seda, para fazer vestido para ir nos bailes, né? Mas cada um tinha que comprar e fabricar, então? E costurar em casa. E daí, vamos dizer assim, as roupas mais complicadas, que não sabiam fazer em casa, tinha costureira. Tinha costureira, então levava na costureira para fazer esses vestidos mais bonitos, né? E o pessoal usava mais roupa social ou roupa de gaúcho, usava bastante também na época? Não, olha, quando nós era criança e jovem, era roupa social. E daí, como é que era o nome daquelas roupas? Era uma roupa gabardine, parece que. E daí tinha que passar ferro para dar um friso assim na frente, né? E daí essas roupas de lã a gente usava só a escova, não podia lavar porque depois de lavado virava num trapo. E daí a limpeza era feita com uma escova de roupa e com gasolina, limpava as manchas que não saíam. Assim eram os casacos e também as calças, e daí passava ferro quando ia num local de um baile ou numa festa, daí arrumava essas roupas bem bonitas. E como é que era esse ferro de passar roupa da época? Esquentava com brasa. Era um ferro que botava brasa, porque cada um tinha seu fogão para fazer as comidas, né? E daí queimava essas lenhas para ter brasa para passar o ferro nessas roupas. E na época também era difícil a questão de luz, né, elétrica? Luz, pois era uma coisa que a gente tinha que comprar também, querosene. Daí tinha em lata e também em litros. A gente também tinha que levar o litro de vidro, né, para botar dentro. Mas a maioria comprava lata de querosene. E daí, quem queria mais que uma lata, podia comprar duas, e daí era numa caixa de madeira. Comerciante forte que aqui nós tínhamos, no primeiro que eu conhecia era o Arthur Franz. E daí tinha um outro aqui, do lado de cima ali do Martins, tinha um Augustin. Ele tinha um comércio bem forte ali que nós sempre vinha para fazer as compras, daí traziam já coisinha para vender, ovos, manteiga. Uns vendiam banha, outros vendiam feijão, outros vendiam arroz, e a gente fazia as compras. Ali comprava o quê? Querosene, que precisava para luz, açúcar, daí sal, mais algumas coisas, alguns remédios. Remédio na época, nós começamos a conhecer remédio tal de melhoral na época, era um comprimido. Mas eu sei que nos primeiros anos, quando o meu pai nós engordava porco, nós carneava em casa. Daí carneava todo dia uns 3 ou 4, e o pai era muito de lidar com essas coisas, tinha um empregado lá, e a banha que valia. Daí a banha era feita como você faz hoje ainda, e botada num tambor. Isso ia na época da gente vendia aqui para o comércio, eles levavam para Ijuí, lá tinha trem na época já. Daí o trem carregava lá, eu fui junto uma vez, eu era um menino. Daí carregava e levava embora para os centros maiores. No ano de 1979 a 1984, 5, em torno disso. Eu trabalhei numa loja, num comércio, que se chamava Irmãos Lângaros. Esse comércio era o maior da cidade. Ele comercializava grãos, suínos. Nesse comércio tinha uma loja de ferragens, uma loja de roupas principalmente em metros, tinha um supermercado
onde se comprava os alimentos e também louças, coisas assim. O Humaitá também se desenvolveu na área de agricultura e criação de animais como a suinocultura. Também era comum a agricultura familiar, onde cada família plantava e criava animais para o próprio consumo. Veremos a seguir o relato sobre estas áreas e o desenvolvimento inicial em nosso município. Daí, como nós estávamos falando da nossa família, daí nós começamos a plantar o quê? As culturas que a gente precisava para sobreviver na época. E como é que fazia isso? Tudo era manual. Tinha que colher manual, não tinha máquina, não tinha nada. Isso aí não tinha. Daí a gente colhia e guardava as coisas para o ano inteiro. Arroz, lá que fosse, feijão, e assim era na época. Colono, eles plantavam fumo. Daí no comércio também compravam fumo. E daí os colonos também engordavam porco. E o comerciante então carregava no caminhão para levar no frigorífico. Daí tinha alguns que levavam lá para a Banda de Passo Fundo. De 70 que começou a lavoura mecanizada aqui no Humaitá. Agora, no Rio Grande do Sul, a lavoura mecanizada começou no Metoque. Isso já uns anos antes, não sei quantos anos antes. Mas aí faltava tecnologia, daí começaram e faliram. Aí ficou, daí nos anos de 70 de novo começaram. Daí em 72 nós voltamos do Paraná e começamos também com lavoura mecanizada. Aí que começou. Ainda no período colonial, nesta fase de desenvolvimento e com as famílias já estabelecidas, veio a necessidade de estudos e educação, e assim foram surgindo as primeiras escolas no município. E da história do passado ficaram fotografias e memórias de algo tão importante para toda a sociedade, que é a educação. Foram tantos desafios aos primeiros professores e aos primeiros alunos, que com poucos recursos ainda em fase inicial do desenvolvimento, estavam com amor e dedicação superando todas as dificuldades, mas deixaram um legado a todos nós, até chegar aos dias atuais com escolas que ainda permanecem e se desenvolveram com o passar do tempo, e outras que foram criadas para atender aos alunos de Humaitá. Meu nome é Dayana Mara Hartmann, eu moro em Humaitá há 42 anos já. Eu fui professora da rede municipal, hoje estou aposentada. Fui aluna do Maria Cristina no ensino fundamental, depois retornei em 2020 como professora e hoje eu estou na direção da escola, estou como diretora do Maria Cristina então. Bom, a escola ela foi criada em 12 de março de 1962. O nome dela na época era Ginásio Estadual de Humaitá. Ela funcionava a umas 2 quadras de onde a escola é hoje, para a esquerda, ali para cima, e depois passou a ser a casa da professora Nair Flá. A escola, ela foi inaugurada, o prédio onde nós nos encontramos, ele foi inaugurado em 1979. Durante o processo, ela passou por várias denominações. Hoje, o nome da escola é Instituto Estadual de Educação Maria Cristina Ciel. O porquê de Maria Cristina? Maria Cristina foi uma aluna da nossa escola. A aluna era a Maria Cristina Beckenkamp. Hoje, alguns familiares dela ainda residem aqui no município. E quando ela foi defender o nome da escola na cidade de Criciúmal, estando em quadra para o início dos jogos, ela não se sentiu bem, passou mal, ela veio a falecer. Aí na sequência depois decidiram, via concurso, fazer a escolha do novo nome e ganhou então a opção, que passasse a se chamar Maria Cristina em homenagem a essa aluna então. Hoje nós temos o nosso hino, nós temos a nossa bandeira, ambos também escolhidos por concurso, Então são os alunos que criaram, pais de alunos que participaram também. Em 1980, a escola passou a ter o ensino médio. Até então era só o ensino fundamental.
E de lá para cá, nós tivemos a implantação de vários cursos. Hoje nós contamos então com o ensino fundamental a partir do 6º ano. Nós temos o curso normal, que é integrado ao ensino médio. Nós temos o ensino médio gaúcho, hoje assim denominado, né? E nós temos mais um curso profissional, que é o ensino médio ou curso técnico em administração integrado ao ensino médio, né? Então estas são as ofertas que a escola tem hoje em dia. Eu gostaria de ressaltar também a filosofia da escola, porque todo o planejamento, todo o currículo ele se embasa nisso, que é com liberdade educar para a responsabilidade. Nós temos hoje em torno de uns 200 alunos matriculados na escola. Eu sou a professora Cleusa Brem. Hoje eu ocupo a função, estou como diretora da escola, né? Sou professora estadual e hoje estou diretora da PAI de Humaitá. Eu moro aqui em Humaitá há 45 anos. Quando eu cheguei em Humaitá, fui muito bem recebida. É um município pequeno, um povo hospitaleiro, um povo acolhedor. Logo comecei a trabalhar como professora. Trabalhei em diversas escolas da rede pública municipal, escola particular Fernando Ferrari. Trabalhei no Instituto Estadual Maria Cristina por 32 anos, né? E fiz desenvolvi um trabalho em prol da educação do município, um trabalho sério, um trabalho determinado, um trabalho que se faz necessário. Como professora estadual, tanto como professora municipal, me realizei como cidadã. E hoje, enquanto diretora da PAI de Humaitá, eu também me sinto bem realizada, pois faço um trabalho diferenciado com alunos especiais. A nossa escola, ela foi fundada no dia 16 de maio de 1979. Na época, ela tinha 12 alunos. Aí no ano de 2000 ela passou a se chamar Escola de Educação Especial Recanto do Amor. Já no ano de 2013, essa escola passou a mudar sua denominação como Escola de Educação Especial Recanto do Amor e Centro de Atendimento Educacional Especializado. Hoje, nós contamos com 58 alunos, oriundos do município de Humaitá, também alunos de Sede Nova. Nós possuímos 17 alunos do município de Sede Nova e os demais são do município de Humaitá. Possuímos uma parceria muito boa com ambos os municípios, né? E trabalhamos em prol da educação especial, sendo que a nossa escola é a única escola de educação especial do nosso município, a única escola autorizada, né, do nosso município, Escola de Educação Especial. Aqui nós temos alunos com deficiência intelectual, deficientes auditivos, com outras comorbidades, né? Temos alunos com TEA, TDAH, dificuldade na aprendizagem. Então, trabalhamos com diversas dificuldades na área de educação especial. Nós somos um grupo de 14 colaboradores, né? Dentre eles, nós temos uma equipe multidisciplinar, com a fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, educador físico. Nesse ano nós desenvolvemos oficinas, 3 oficinas, que são oferecidas aos nossos alunos que estudam aqui e vêm no contraturno. Por exemplo, quem vem de manhã, estuda de manhã, vem à tarde. E quem estuda à tarde vem no turno da manhã. Nós oferecemos oficinas de culinária, oficina de dança e oficina de artesanato. Também gostaria de salientar que Humaitá é uma cidade bem hospitaleira, uma cidade que temos diversas pessoas de diversos municípios vêm morar para Humaitá, porque Humaitá nos oferece de tudo. O que nós precisamos tem aqui. Claro que quando precisamos de um atendimento mais especializado, nós somos encaminhados para outros municípios. Aqui, neste município, me realizei como profissional, como mãe e como cidadã. Sou muito grata por viver nesse município. Meu nome é Rosalei Baumgarten, tenho 42 anos. Eu moro em Humaitá, nasci na linha Pescador. Eu sempre gostei de morar em Humaitá. Ali todo mundo a gente se conhece. E frequento a escola há 35 anos. Sou uma vereadora mirim e eu era autodefensora.
e fiz muita coisa pela escola, que a escola mudou bastante. Eu falto nem um dia, só se eu caso tiver um imprevisto. Aí eu só aviso a Diri ou a professora Janice que eu não posso vir. Daí no outro dia eu já volto para a escola. E gosto muito da escola também. Fiz novas amizades, tenho bastante colega e as profs me ajudam o que eu precisar e fico muito feliz. E sou grato pela escola. Sou Arley Cristiane da Costa, moro aqui em Humaitá, nasci em Humaitá, fazem 43 anos que estou morando em Humaitá. Sou diretora há 4 anos na IMEI. A IMEI recebeu esse nome, Nossa Senhora Aparecida, por ser padroeira do Brasil e protetora de todas as crianças. Ela foi fundada dia 1º de março de 1988, na Rua Cornélios, 080, na Vila Jardim. Na época, iniciou com 15 crianças. Nesse antigo prédio, ela funcionou por 36 anos. Esse ano, no dia 1º de março de 2024, foi inaugurada a nova sede, que está estabelecida na Rua General Daltro Filho, 800, no centro de Humaitá. Hoje na IMEI temos 125 alunos matriculados na idade de 4 meses a 3 anos e 11 meses de idade. A IMEI está composta de professores, atendentes, merendeiras, faxineiras, psicóloga, nutricionista e professora de AE. E ainda temos professor de música. Nossa escola funciona com funcionários formados na área da pedagogia para melhor atender as crianças. Temos uma área ampla para realizar as atividades, com muitos materiais para fazer um bom trabalho. A IMEI é importante, é fundamental para as crianças, pois estabelece um vínculo entre elas, criança com criança, e esse trabalho é muito bom para eles. A minha experiência na IMEI foi algo muito importante e valioso, com momentos bons, momentos não tão bons, mas que teve valor muito grande na minha vida. Quero deixar aqui o meu agradecimento por ter essa experiência, gratidão por tudo, né? Sou grata em participar dessa família da IMEI. Meu nome é Gisele Kreutz, eu sou natural do município de Humaitá, mas atualmente eu resido em Sede Nova e sou professora concursada no município de Humaitá. Atualmente eu sou gestora da nossa escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, aqui da localidade de Sanga Freitas. A nossa escola foi inaugurada no dia 14 de março de 1943. Neste ano ela completou 81 anos. Antigamente ela foi construída como as escolas brisoletas, né? E aí, mais tarde, passou-se a escola municipal. No ano de 2000, então, a nossa escola passou-se a chamar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Liberato Salzano Vieira da Cunha. Este nome foi dado pelo prefeito como uma homenagem ao então secretário da Educação da época, que faleceu num acidente aéreo, o qual inaugurou várias escolas rurais no estado do Rio Grande do Sul. A nossa escola, então, hoje é uma das únicas escolas rurais que temos no município de Humaitá. Atualmente ela conta com 38 alunos, 13 professoras, merendeira, faxineira, direção e secretária. Os alunos vêm das localidades vizinhas, né? Alguns alunos. A maioria são da nossa localidade mesmo, de Sanga Freitas. A nossa escola tem como projeto maior, então, o projeto da horta escolar. Esse projeto ele é realizado em turno inverso ao da aula. Nesse projeto participam os alunos do 8º e 9º ano, juntamente com uma professora. E as verduras plantadas na horta, elas são oferecidas aos alunos na merenda escolar. Como eu já falei anteriormente, então, a nossa escola possui 38 alunos hoje.
Desses 38, eles estão divididos na turma da educação infantil até o 9º ano. É muito importante, no meu ponto de vista como gestora da escola, a escola rural, uma vez que os alunos que residem na comunidade estudem aqui, né? Eles não precisam se deslocar até a cidade, até pela permanência desses alunos depois no interior, né? Fazendo a sucessão familiar. Quando fui convidada para atuar como gestora aqui na nossa escola, me senti bem lisonjeada, uma vez que eu também me criei no interior, né? Então fazia parte da minha rotina já, né? Esse trabalho de interior, de horta, e me sinto bem lisonjeada, feliz mesmo. Claro, é uma escola diferente das demais, né? Atuar como gestora aqui é um grande desafio. Né, mas os alunos são muito carinhosos com a gente conhece as famílias, há um envolvimento muito bom com as famílias aqui na comunidade e a gente sempre tenta, eu como gestora sempre tentei envolver a comunidade e a família, uma vez que a escola pertence à comunidade, né? Então não existe a escola sem a comunidade aqui. Eu sou Ângela Inês Horn Kerbes, sou professora, tenho 47 anos e nasci aqui em Humaitá, sou natural daqui. Vivi quase toda a minha vida aqui. Na verdade, estive morando fora por 3 anos. Morei 1 ano em Boa Vista do Buricá e 2 anos em Nova Candelária. E fora isso, todos os meus anos vivi aqui nesse município. Me formei professora, é a minha única profissão até o momento. Faz 26 anos que eu sou professora e estou fechando os 4 anos como diretora da escola Fernando Ferrari, e é um sonho de infância, né, ser professora. Minha família me ajudou muito para isso, inclusive cursei o curso magistério aqui na escola Fernando Ferrari, quando a escola era particular. Então eu fui integrante da última turma que formou alunos no magistério, que formou professoras. Depois disso, passei a trabalhar, fiz concurso logo em seguida, trabalhei por um período fora do município também, fui professora por 10 anos em Nova Candelária e todo o restante do tempo eu trabalhei aqui em Humaitá. Fico orgulhosa de ter chegado até aqui e de estar com saúde, de estar podendo trabalhar nessa profissão, e tanto que esses 4 anos em que estou na direção da escola Fernando Ferrari também foram muito produtivos, foram de grandes conhecimentos. Temos hoje 281 alunos, temos turmas do maternal ao 9º ano, e podemos dizer que todas as turmas são muito produtivas. Então a gente é muito feliz com o nosso alunado, a gente é muito feliz e está muito satisfeito com o grupo de profissionais que trabalham conosco, tanto professores quanto funcionárias, e é uma satisfação ter chegado até aqui. Alguns objetivos não foram plenamente atingidos, mas a maioria deles foram, e por esse motivo a gente acaba tendo mais motivação para seguir trabalhando nessa profissão, para seguir trabalhando em escola, para seguir trabalhando com os alunos. Nós temos um hino muito bonito e a bandeira também, né? São os 2 símbolos máximos da nossa escola, e contou com a participação de pais e de alunos da época que criaram a letra do hino, pensando no contexto que a escola vivia e principalmente nos objetivos que os pais da época tinham sobre transformar essa escola numa escola de referência. Então o hino é muito positivo, ele expressa muito o amor das famílias pela escola naquela época. E digamos assim que nós temos mais um símbolo, que é o logo da escola, que é um coração, que na verdade tem os contornos em azul e vermelho, e a frase de dentro que diz um amor de escola. Então esse também foi um símbolo carinhoso que foi feito há uns anos atrás para representar os alunos gremistas e colorados, né? Foi ideia de uma professora que nós tínhamos trabalhando aqui conosco, e de lá para cá também, né, como ele foi criado num ambiente assim carinhoso, de muita estima pela escola, isso foi adotado carinhosamente pelas famílias e pelas crianças, e assim a gente estima o símbolo até hoje também. Meu nome é Lucéia Cardoso Fritzen e eu nasci no município de Humaitá, e desde sempre eu vivi aqui no município. Atualmente eu estou como diretora da escola, mas eu sou professora desde o ano de 2011, atuando na área da educação infantil e anos iniciais.
No dia 25 de abril de 1986, foi criada a Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Mário Cândido Olena. No início, a escola possuía uma turma de pré e uma turma de primeiro ano. Com o passar dos anos, a escola foi ampliada. Já no ano de 2015, foi criado turmas do turno integral. Atualmente, a escola atende alunos da educação infantil ao 9º ano e 5 turmas do turno integral. Mário Cândido Olena foi nascido no município de Jaguari no dia 24 de abril de 1908. Mário Cândido Olena foi agricultor, professor, pai, catequista, jornaleiro, uma pessoa muito sábia e muito honesta. Durante 5 anos, Mário Cândido Olena dava aula e a cada meio ano ele ia a cavalo até o município de Palmeiras das Missões para receber o seu salário. Nesse período que o professor estava ausente, os alunos eram liberados, no mínimo 5 dias, porque ele ficava muito tempo em trânsito, indo e retornando. Mário Cândido Olena é um exemplo para nós professores, porque o seu trabalho foi muito importante e foi muito desafiador, sendo que o mesmo precisava fazer todo esse trânsito, toda a dedicação que ele fazia para conseguir fazer o seu trabalho. Quando Mário Cândido Olena se aposentou, o mesmo veio morar para a cidade de Humaitá, onde era jornaleiro e professor no Mobral, nessa escola, com o objetivo de alfabetizar os adultos. Mário Cândido Olena faleceu no ano de 1973, com 73 anos. Mário Cândido Olena foi um dos primeiros professores do município de Humaitá. Por esse motivo, o nome da escola. Atualmente eu me sinto muito feliz. Eu já fui aluna dessa escola, já fui professora, no momento eu estou diretora, fiz tudo o que foi possível, esteve ao meu alcance. Meu trabalho foi decoração e eu me sinto muito grata por fazer parte da escola da família Mário Cândido Olena. Meu muito obrigado. Meu nome é Luciana Rossato, tenho 84 anos, nasci em Mantova, município da Itália, e passamos várias cidades antes de chegar em Humaitá e viemos aqui nessa cidade que era tão pequenininha, parecia um embriãozinho. Mas no ano de 1962 estamos morando aqui, e esta cidade, por ela ser simples, como ter sido simples como a gente, marcou muito a nossa vida. Aí a gente estudou, graças a Deus. Em 65, aliás, foi começado a trabalhar montando projetos. Naquela época, esses projetos eram chamados processos para a instalação de uma escola de 2º grau. Tinha até então, quando nós viemos, até a 5ª série. Depois se estabeleceu até a 4ª série do antigo ginásio. Criou-se também esse, e mais tarde, quando essa turma do término do ginásio, antigo ginásio, se pensou em fazer uma escola de 2º grau. Fernando Ferrari. Depois que terminou o ginásio, então não se sabia onde continuar os estudos, porque Humaitá sempre foi uma cidade pequenininha, pouco recurso, né? Então não se tinha como criar uma escola, porque dependia de muitos recursos. Então se decidiu criar uma escola cenecista, que era a matriz, era em Porto Alegre. Então se fez a montagem do processo
em 65, sim, na qual eu fui aluna da primeira turma, que correspondia a um segundo grau, né? E valendo o meu estudo para poder trabalhar na cidade, sempre ia para o interior. Aí, essa escola criou, então, essa escola cenecista em 65, e 1º de abril de 66 começou a funcionar a nível de segundo grau. Só que o curso era técnico em contabilidade, né? Então, terminamos esse curso de contabilidade em 68. Aí começamos a pensar em criar outros cursos, porque a clientela era muito boa, tinha muitos jovens aqui. Então, esse grupo que criou a escola cenecista se pensou em criar o magistério, porque a falta de professores aqui era muito grande, tinha poucos professores formados. E se formou 19 turmas de professores. Vinha alunos de Criciúmal, São Martinho, Santo Augusto, Boa Vista, até de Três Passos vinham. E daqui da cidade, né? Daqui do município. Então, eu acho que isso ajudou também ao município crescer, deles não precisar trazer professores de fora, onde haveria mais gastos, mais situações de família mais difícil, né? Então ele se começou a trabalhar com o magistério. Então o magistério para mim hoje é uma profissão que me deu muito trabalho, porque eu sempre entrava na sala de aula e eu imaginava na minha frente meus filhos. Eu nunca saí de uma sala de aula com situações angustiosas, com situações de arrependimento. Eu sempre saí da sala de aula gratificada. A minha maior alegria é quando eu me encontro com um ex-aluno ou ex-aluna e ela me dá um sorriso. Eu me sinto uma alegria muito grande. Sou Maria Lourdes Baumgartner Lambert, mais conhecida por Lurdinha, e nasci no município de Criciúmal e há 65 anos moro no município do Humaitá. Amamos morar aqui, adoramos, né? Tanto é que até hoje permanecemos morando aqui. No ano de 1975, eu me formei no curso técnico em contabilidade. Aí, na mesma época, eu fui convidada pelo saudoso professor e diretor da época, senhor Celestino Guerrino Rossato, para assumir os serviços da secretaria. Lá eu atuei quase 25 anos, me dedicando assim com amor e carinho, como até hoje está sendo feito um trabalho maravilhoso, né? Com dedicação, muito empenho, muita educação, cultivando valores. Professor, assim, ó, e a gente ficou muito feliz, né, dona Luciana, por terem nos convidado a fazer parte do seu belo trabalho, professor, tá? Para nós, assim, expor algo sobre a escola Fernando Ferrari, que até hoje continua, assim, ativa, muito bem organizada, né? A professora, a diretora Ângela, com a equipe de professores, alunos, estão fazendo um excelente trabalho, né? A escola, no caso em si, foi criada, como a dona Luciana já colocou um pouquinho, no dia 1º de abril do ano de 1966, que iniciou o primeiro curso, então, técnico em contabilidade. No ano de 1980, auxiliar de escritório. E posteriormente, então, foi criado o ensino de primeiro grau, né? Na época, a escola se denominava Colégio Comercial Fernando Ferrari. Depois, ela passou a denominar-se Escola Cenecista de primeiro e segundo graus Fernando Ferrari, né?
E após muitos anos assim de convívio lá na escola, me sentia cada vez melhor, mas no ano 2000 a escola cenecista foi extinta, né? Aí ela foi municipalizada. Então daí eu consegui me aposentar, né? E acabei prestando serviços à comunidade, à PAI e outros trabalhos voluntários que faço até o dia de hoje, né? E a gente é muito feliz, assim, por termos tido o mérito de ajudar na trajetória da escola, que até hoje está sendo, assim, uma escola de dedicação, cultivando valores, formando talentos, né? Tudo isso a gente, então, tem gratidão a Deus pelo fato de tudo isso estar sendo cultivado ainda, né? E graças ao bom Deus que a gente ainda tem saúde e pode prestar esse trabalho, prestar essa entrevistazinha com vocês, né? Professor Rodrigo e diretora Ângela. E me sinto muito feliz por poder fazer parte desta linda história. Ainda mais sobre a educação, temos um pedaço de história ainda preservado em nosso município. O Colegião de Humaitá é mais do que um prédio. Ele é um marco na história da educação e na memória de toda a comunidade. Criado em 1955, sob o nome de Nossa Senhora da Assunção, foi aqui que muitos deram os primeiros passos dos estudos, com turmas que iam do jardim de infância à 5ª série, conhecido como o Colégio das Freiras. Em 1956, a chegada das Irmãs Freiras Servas do Espírito Santo marcou um novo capítulo. Com dedicação e amor, elas transformaram o colegião em um verdadeiro templo de aprendizado, onde valores, conhecimento e fé eram cultivados em harmonia. Hoje, o prédio histórico ainda resiste ao tempo, abrigando novas atividades e sendo um ponto de encontro para entidades municipais. Ele é um símbolo vivo de que, mesmo com o passar dos anos, as raízes da educação e do cuidado continuam presentes em Humaitá. E agora teremos algumas memórias sobre o primeiro prefeito de Humaitá e a primeira-dama. Meu nome é Darcy João Lotterman. Eu nasci em Flor da Serra, na época era 3 Passos. Hoje eu moro em Humaitá desde 82. Mas vim de Perdidas. Até inclusive de quem meu pai trocou o moinho foi dos Cria, né? Do irmão do seu Eugen, do Ricardo Cria e do Eugen Cria. Na época foi em 50 e poucos, aí não sei o ano, em 52, 3 por ali. A gente era vizinho ali, era muita amizade, né? A gente negociava também a nossa produção de porcos que meu pai tinha ali, né? Eu negociava tudo ali com eles, né? E daí eles eram até que nem um banco ali pro interior. No interior eles guardavam, pegavam o dinheiro, era que nem os bancos hoje em dia, né? Os comércios eram assim. E daí depois ele foi candidato, foi prefeito, até inclusive aquelas escolas que foram construídas no tempo do Brizola, né? Os tal de Brizoletas, né? Foi tudo na época dele, foi um grande prefeito para nós. Meu nome é Maria Lúcia Friso, sou casada com Friso, mas de casa eu sou Esperoto. E nasci e me criei aqui em Humaitá. E agora, depois que eu casei, daí eu fui morar na localidade de Indústrias Frises. Faz 35 anos que eu moro lá. Aqui então nós temos uma casa onde a família, né, morava, né? Daí nós era vizinho, morava aqui do lado. Então a gente passava a maioria do tempo junto, né? As brincadeiras, final de semana, então ia na aula, depois a gente brincava. Que nem o seu Eugen, na época então ele era o prefeito, né? Ele vinha de tarde, das 5 horas ali, fechava a prefeitura, ele vinha, pegava nós e nós ia para cascata, comer pitanga, né? E tomar banho de rio, né? Então, quando ele chegava aqui, ele sempre dizia para as meninas, busca Esperoto, que era eu, né? Que era para levar junto, né? Mais ou menos o ano que eu lembro foi em 74, 75, é. Tem boas lembranças. E que nem todos eles nasceram e se criaram aqui. Que na época era a morada deles, né? Quando eles vieram para cá, o seu Eugen casou com a dona Lourdes, vieram logo aqui. Agora, quem construiu aqui, isso a gente não lembra, né? Também não sabe, né? Mas a casa é essa, teve umas mudanças, né?
mas muita coisa ainda lembra como era. Você já tinha vindo aqui antes? Não. E qual foi a sensação quando você chegou aqui? Muito boa, emocionante até. Nossa Senhora, muito, muito boa. Janela, porta, parede, assim, muita coisa tá como era. Isso me lembro do Eugen, que ele depois, ele era fundador do Esporte Clube 27 de Maio, que na época era 27 de maio, né? Inclusive ele até goleiro foi, ali no Esporte Clube, em Perdidas. Depois foi feita uma união, foi feita uma união de Perdidas, né? Foi uma coligação de Caçadorzinho, Vista Alegre e Perdidas, 3 times, então. Como o tio Darcy falou, que é o pai da Dona Lourdes, o seu Arthur, né? Que ali onde que é a Cornélios, ali eles tinham, eu disse, a gente tinha na época, tinha um shopping aqui na cidade, mas não sabia, porque eles compravam dos colonos, naquela época não tinha as cooperativas, né? Milho, soja, né? E eles tinham a loja de tecidos, tinha mercado, então os colonos traziam os produtos e vendiam e já saíam com as compras, né? Naquela época era assim. Uma lembrança que eu tenho daquela época que comentavam, né, que aqui nessa casa veio o governador o Brizola, que ficou aqui, e anos depois o Pedro Simão. Só que na época eu não sei se ele era senador ou deputado, isso eu não sei, né? Mas estiveram aqui, pernoitaram aqui nessa casa. Outra lembrança que eu tenho é aqui embaixo, onde é que era o posto. Ali na frente, onde é que tem as mesinhas, ali era o posto, que tinha um balcão, coisa. E lá atrás, onde é que é o restaurante, ali era uma ferragem que tinha. Que ali eles tinham de tudo para vender na época, né? Até inclusive o seu Reinaldo trabalhava ali, que é o pai da Lani, da Chica, que moram aqui em Humaitá ainda. Elas devem também lembrar. E o seu Reinaldo morava do lado, que tinha uma casa do lado ali. Até hoje é de material, na época era de madeira, essa casa. Então foi tirada, até foi o meu irmão que ajudou a construir aquela casa de material, e ele comprou a de madeira, que existe ainda, que está logo aqui na frente. Eu tenho uma lembrança desse local, que ali onde é que é a agropecuária da Cotricampo, eram os armazéns, e eram todos do seu Eugen, era o dono, né? Então ele vinha ali da Cotricampo, onde é o mercado, era tudo, só que ali onde é que é o mercado, tinha uma casinha de madeira. E daí, como o armazém, na época não tinha cooperativa, então o seu Eugen tinha terra ali na linha Wolf, dele colhia soja, milho, dele depositava ali os produtos. E a gente passava final de semana brincando ali também. E do lado tinha uma repartição, que era o escritório, que eu lembro também, que ele era representante dos trator CBT. E do lado também, que eu lembro, onde é o depósito da Cotricampo, da veterinária, era um cinema. Na época tinha também, ele era dono desse cinema. Daí domingos, né, tinha sábados, tinha domingo de noite, domingo de tarde. Aqui na casa, né, que nós estamos gravando hoje, que era a casa do prefeito, funcionava, deve ter sido a primeira exatoria, né? Daí depois daqui mudou ali na Avenida João Pessoa, na esquina, no prédio que hoje é a escola de música. Ali funcionou por muito tempo, eu acho, a exatoria ali. Até inclusive tem ainda uma funcionária que trabalhava ali, que mora logo para baixo, que ela de repente pode até comentar mais, né, que ela trabalhou ali. Gostaria de falar então um pouco sobre a Dona Lourdes, né, que é a mulher do prefeito, do seu Eugen. Ela então era a primeira dama, né, uma pessoa muito boa, gostava de ajudar muitas pessoas, assim. Daí eu tenho a lembrança dela que ela arrumava, gostava de flor, os canteiros aqui em Humaitá, muita gente deve lembrar que ela plantava rosa, sempre eram uns canteiros assim muito floridos. Ela cuidava muito sobre a praça também, que o prefeito, então no caso o seu Eugen, fez a praça, né, então estava tudo novo, e ela
começou também, né, plantava, e nas ruas assim, tinha aqueles cipreste, era tão bonita, né, aquelas cipreste com os banquinhos, tinha no meio os calçamentos, mas depois na época, né, depois tiraram, né, e hoje então leva o nome dela, Centro Cultural, né, aqui do Humaitá, Lourdes Célia Creir. E daí, como falando do Eugen, o Eugen era nosso comerciante ali. Ele era comerciante do interior, aqueles bolichão que ele tinha ali, né? Eu me lembro que ele era gurizão, guri ainda, quando meu pai convidou ele para nos levar, eu e meu irmão, a Itapiranga, no colégio ali em Sé de Capela, colégio jesuíta. Aí ficamos lá os dias, né? E ele, inclusive, nos levou de um Alto 46, um preto que ele tinha. Alto bonitão na época, né? Então era mais ou menos isso, era bolicheiro ali. E até o início dele, ou do pai dele, começou com uma junta de burro ali, para transportar as mercadorias. E essa junta de burro ficou, na época, com o finado meu pai. Então mais ou menos isso de perdidas aí que eu conheci eles, né? Aí foi quando ficou município aqui em Humaitá, ele e o finado pai, e o seu Saiba ali, esses mais idosos, né? Daí eles fundaram o município, pediram ali o município de Humaitá, daí ele foi candidato a prefeito, inclusive foi o vencedor também, na época, né? O primeiro prefeito, o grande prefeito, Eugen Rudolf Freire. Meu nome é Ademir José Ludwig e eu moro há 43 anos aqui na cidade agora, em Humaitá. Eu vim em 81 para cá e temos hoje morando aos 43 anos. Aí a gente veio morar para cá e morou em diversos lugares, né? E até a gente morou como inquilino aqui nessa casa. Daí um dia a gente conversou, eu e a Ivanete conversamos, vamos ali conversar com o seu Afonso, vai ver que ele não vem nessa casa para nós. Aí fomos uma noite ali, conversamos com o seu Afonso e a dona Ede, e onde entramos numa negociação e ele me vendeu essa casa. Na hora da compra até que não se refletiu tanto, mas depois que eu tinha comprado a casa, eu fui ver a história da casa. Essa casa aqui morou o primeiro prefeito do nosso município de Humaitá, que era o Eugen Creir, e também em cima disso, na época que ele era prefeito, também veio fazer visitas para o nosso município. Na época era o governador Leonel de Moura Brizola, aonde ele pernoitou nessa casa. Então eu digo, mas além de comprar uma casa, eu comprei uma história, né? Comprei uma história que inicia no nosso município, que ela, para mim hoje, é um orgulho muito grande de chegar a dizer assim, ali nessa casa onde eu estou morando hoje, morava o primeiro prefeito, pernoitou o governador do estado, que é muito difícil acontecer isso na história, pernoitou aqui. E também tem informações que também pernoitou nessa casa o Pedro Simão. Hoje a gente está fazendo uma pequena reforma na casa, mudando um pouco a parte, o estar na frente para ter uma área para sentar, uma sacada, mas eu não mexi na estrutura dela. A estrutura dela é uma história para mim. Enquanto que eu estiver ali, jamais vou mexer na estrutura dela. Eu quero manter isso, que seja uma história que eu quero passar para minhas filhas, para os meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, assim por diante. É uma história que vai ser levado à frente para a família. Essa casa aí foi construída a tijolos, mas ela não foi levantada com cimento. Ela é uma casa que, em vez de cimento, ela é somente com cal e areia, coisa que eu nunca tinha visto falar. E outra surpresa minha, quando a gente chegou numa instalação de luz ali, aí toda a canalização interna das paredes dessa casa, onde é que passa os cabos de luz, ela é toda de ferro, todos canos de ferro. E o tijolo é um tijolo que eu tenho aqui, ó, para mostrar. Esse tijolo aqui é de antigamente, ó. É um tijolo totalmente diferente, né? Então ele tem uns 4 centímetros mais comprido, 1 centímetro mais grosso e 1,5 cm mais largo. Então olha o tamanho desse tijolo. Inclusive eu separei 3 tijolos desse aqui, que eu quero vernizar ele, botar ele e guardar na estante,
porque enquanto que meus olhos ainda estão abertos, vão enxergar. Eu quero manter na estante. A gente vai colocar isso para os meus netos, e eles vão passando de geração por geração. Então, assim, por exemplo, é uma casa antiga. Aqui na cidade a gente vê outras casas também antigas, que uns prédios, inclusive ali na Avenida João Pessoa, nas outras avenidas aqui, que são de mais antigas. E também, com certeza, foram construídos com o mesmo material, mesmo tijolo, de repente o mesmo sistema de levantamento de parede, que era areia e com cal. Então eu acho que esses prédios mais históricos aqui na nossa cidade, eu acho que são feitos todos do mesmo material. Então existe uma certa riqueza dentro do nosso município, e eu acho que tem que ser vistos e lembrados e contados com bons olhos. Em nossa cidade também existe um hospital chamado Hospital Adesco, muito importante para nosso município por acolher e cuidar de vidas e saúde da população. Me chamo Juliana Thaís Chu, eu tenho 32 anos, sou natural da cidade de Humaitá, nasci e me criei aqui. Eu sou médica veterinária de profissão, formada há 12 anos, e atualmente estou à frente do Hospital Adesco, aqui da cidade de Humaitá, como presidente e administradora. O Hospital Adesco tem como nome, então, Associação de Desenvolvimento Comunitário de Humaitá. Foi criado no ano de 1987 e depois ele virou Hospital Adesco no ano de 1988. O primeiro presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Humaitá foi o senhor Francisco Veit, e depois disso passaram pelo hospital mais 3 presidentes. O Hospital Adesco é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos que desde a data da sua fundação, da sua criação, ele atua de forma ininterrupta nos serviços de atendimento médico hospitalar à comunidade local e regional que necessita dos seus serviços. Atualmente, o hospital possui 30 leitos, sendo desses 24 destinados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, e os demais a atendimento de pacientes particulares e de convênio, IP, Unimed e Cabergs. Hoje o Hospital Adesco ele possui 2 formas de custeio, principais, que é o município e o estado. Contamos também com várias doações da comunidade e temos 108 sócios kits na nossa associação. Hoje nós realizamos cerca de 280 atendimentos ambulatorial por mês e mais ou menos umas 55 a 60 internações no mês, sendo destas 40 SUS. Eu, Juliana, estou à frente do Hospital Adesco como administradora e presidente desde 12 de maio de 2023, juntamente com uma comissão intervencionista. Religião. Um tema tão vasto quanto profundo. Desde o início dos tempos, ela guia, questiona, conforta e conecta. São crenças que transcendem gerações, histórias que moldam culturas e práticas que traduzem o sagrado em gestos cotidianos. E depois de Juí, vocês vieram morar aqui para Humaitá. A senhora lembra também de como que era a questão da religião de vocês aqui? Sim, daí então já tinha feito a igreja evangélica, era uma igreja de madeira. Era de madeira essa igreja, e daí mais tarde, quando eu já tinha casado, daí eles botaram a igreja de material. Olá, eu sou a Claire Regina Scholten, eu sou natural aqui do município de Humaitá. Eu nasci em abril de 66 e sou moradora recente agora, novamente, de Humaitá. Passei 40 anos fora daqui, deste município, voltei há 6 meses. E desde então eu estou atuando aqui como pastora na comunidade evangélica de confissão luterana, aqui na cidade de Humaitá. A história da comunidade evangélica aqui de Humaitá, de certa forma, ela se mistura com o surgimento do município de Humaitá, da forma como Humaitá se formou,
A comunidade, ela foi sendo formada aos poucos. O Humaitá, ele começou nos idos no final dos anos 30, 38, 39, 40, foram entrando os primeiros moradores em Humaitá. Dos que eu lembro, né, que me falam, foi a família Klein, a família Bamberg, são duas que eu lembro, mas com certeza tem mais algumas dessas famílias. E o colonizador, quem começou o município de Humaitá, que era o Emílio Wendel, ele deveria vender lotes ou terras aqui apenas para pessoas de origem católica, porque eles queriam, na época, fazer uma distinção, né, de lugares católicos e lugares, vamos dizer assim, luteranos. Então, Humaitá, São Martinho, Boa Vista do Moricá, deviam ser localidades de predominância católica. E lugares como Criciúmal, Três Passos, 3 de Maio, então, poderiam ser locais onde, então, pudessem haver mais luteranos. No entanto, o colonizador Emílio Wendel, ele teria dito, não, né? Quem vem, se tem dinheiro para comprar, eu vendo, e não me interessa, né, qual é a religião. E assim, então, também a comunidade evangélica foi sendo formada aqui em Humaitá. Do que eu sei, as famílias que inicialmente formaram a comunidade, que também se juntaram para construir o primeiro templo, foi a família do falecido ex-prefeito Beno Diesel, família do seu Arthur Franz, a família Presser, família Schuh, Bräunig, Baron, Schlosser, que foram os que vieram os primeiros. E a igreja, eu não sei exatamente quando, mas ela foi fundada em outubro, lá por acho que 47, 48. Primeira igreja de madeira. A nossa igreja nova começou a ser construída em 1981. Enquanto que a igreja antiga, que era toda em madeira, que eu tenho uma vaga lembrança, eu era uma criança, quando ela foi então demolida e passou a se transformar, essa igreja antiga, ela se transformou no salão comunitário, que hoje nós temos aqui, que é o salão da comunidade. Eu moro numa casa que fica ao lado da onde eu fui alfabetizada. Aqui ao lado, hoje é a APAI, e na sua formação original, o prédio foi construído para ser o grupo escolar da sede. Ali havia 4 salas para a primeira, segunda, terceira e quarta série, além do jardim de infância, que também funcionava ali. Eu fui alfabetizada ali, eu tive toda a formação básica nesse prédio, nessa escola, que hoje é a sede da APAI. Se a gente faz um passeio por Humaitá, a gente vai lembrar e vai olhar alguns prédios e vai recordar do que significavam esses prédios. O primeiro posto de gasolina de Humaitá, chamado Posto Texaco, provavelmente um dos primeiros prédios em alvenaria construídos também aqui no município, onde nós hoje temos uma lanchonete aqui na avenida. Este prédio, onde era o Posto Texaco, foi construído por um dos também primeiros moradores de Humaitá, que era o seu Arthur Franz. Ele e a sua esposa, Teolina Franz, foram dos migrantes que, vamos dizer, ajudaram a construir Humaitá. Ele também teve a primeira loja de secos e molhados aqui de Humaitá, isso tudo ainda nos anos 40. Essa loja ficava onde hoje é a loja Cornélios, era um prédio bem grande. E também depois, uma das primeiras casas
de alvenaria que ele construiu é a casa dele, que hoje é do lado lá da padaria Avenida ali, da padaria Ritter. Também essa casa foi, se eu não me engano, construída em 1961. O Moinho, que hoje é o Moinho Gastroclub, e também tem moradias. O Moinho também é um prédio extremamente antigo, com uma história muito rica e da fabricação de trigo aqui, na transformação de trigo em farinha, também arroz, farelo, tantos outros produtos que eles também beneficiavam. Tem umas casas na avenida que eu acho sempre interessante de olhar. Temos, se eu não me engano, são 4 casas ali na avenida. O hotel, né, que foi construído nos anos 50. Meu pai, o senhor Nildo Scholten, foi o construtor do hotel, onde hoje é a Farmácia Jardim. Ali onde a clínica de podologia foi o meu pai, que cavou toda aquela parte do porão, que se transformou então num local de comércio. E também aquelas outras casas, eram as primeiras casas de 2 pisos na cidade. Isso era algo muito valioso. O próprio Instituto de Música, a escola, onde está localizada hoje o Instituto Música, também é um prédio construído, se eu não me engano, no final dos anos 50, início dos anos 60, pela família Nais. Então, tudo é história. Tudo o que nós olhamos, o que nós vemos é história. Quando a gente entra no município de Humaitá, a gente entra hoje em dia pela avenida principal, vindo ali de Cidade Nova aqui para Humaitá. Mas essa estrada, essa avenida foi aberta bem mais tarde. A primeira estrada, ela está do ladinho, uma estrada vicinal, que fica ali meio curvinha, que entra ali nos fundos do Soder e sai lá embaixo também, na rótula. Essa é a primeira estrada de Humaitá. Ela foi aberta e é preservada até hoje, né? Então, muitos migrantes entraram para cá, para Humaitá, através dessa estradinha. É importante a gente resgatar um pouquinho da história, né? O próprio clube, que é de 53, muito antigo, mas tem prédios mais antigos ainda. Ali, essa casa do lado ali do Ricardo Rose, ali ele foi construído na década de 40, esse prédio ali. E ali foi, se eu não me engano, uma das primeiras lojas de móveis, se eu não me engano, foi a família Fir, que tinha uma loja de móveis ali com carrinhos de bebê, essas coisas bem simples, e em cima era moradia. Eu acho que era o seu Osmar Fir, se eu não me engano, que me contaram essa história. Hoje nós temos uma cidade pujante, uma cidade bonita, um município pujante, mas ele foi construído com muitas mãos luteranas, mãos católicas, mãos de irmãos e irmãs na fé, que buscaram fazer de Humaitá um município próspero. E para nós, como Igreja Luterana, sempre presente desde o início do processo da construção do município, é uma honra a gente poder olhar para trás e ver o quanto foi feito, o quanto foi construído e construído conjuntamente. Esse eu acho que é o maior legado que os nossos antepassados também deixaram para nós. É uma só fé que faz com que nós todos nos unamos ainda hoje e continuaremos nos unindo para construir esse Humaitá tão belo. Muito obrigada. Meu nome é Padre Aldoir Picua, eu sou natural de Frederico Westphalen. Estou aqui na paróquia já fazem 5 anos e meio, né? Cheguei aqui em 2019, tomei posse no dia 4 de agosto de 2019. Aqui a nossa igreja, a paróquia Santa Cecília, ela foi erigida em 1952, enquanto
ainda pertencia à Diocese de Santa Maria. E depois, então, quando foi criada a Diocese de Frederico, em 1962, então passou a pertencer, né, à Diocese de Frederico. E no início, né, da nossa paróquia, pelo menos até o ano de 2006, aqui trabalharam os padres palutinos. E a partir então de 2006 passaram a atender então os padres diocesanos. Já passaram alguns por aqui e agora estou eu aqui nessa paróquia, né, já há 5 anos. E assim, a nossa igreja, né, a igreja católica aqui sempre teve um papel muito importante, né, na formação, né, das pessoas. A missão mesmo da igreja é a propagação da fé, né, e aquilo que Nosso Senhor vai dizer aos seus apóstolos, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né, todo aquele que crer será salvo e o que não crer será condenado. Portanto, a igreja, ela tem essa presença aqui nesta comunidade, aqui na Matriz e também no bairro Operário, assim como nas comunidades do interior também, né, são 14 locais capelas e locais onde a gente celebra a missa, os sacramentos. E a missão da igreja é exatamente essa, né? Ser semeadores, né, da esperança pela fé em Nosso Senhor. E assim, né, cada pessoa que crê e que faz parte, né, desta comunidade certamente vai, ao longo da sua vida, buscar se tornar uma pessoa melhor, né? E é isso também o que a igreja, pela sua missão, né, dá às pessoas, né, a nossa comunidade de um modo geral. Então, a presença, né, da Igreja Católica aqui na nossa comunidade já então vem de muitos anos. Primeiramente aqui, ainda antes de ser paróquia, então já havia uma comunidade. E aqui funcionava numa outra estrutura, né, como a igreja de madeira. A igreja atual, a igreja matriz que hoje nós temos, ela foi construída mais ou menos há 50 a 55 anos atrás, né, mais ou menos, que esta nova estrutura aqui existe, né, que é grande, né, bem ampla e que comporta então assim, é um espaço que acomoda, né, muitas pessoas, né? Mas é toda uma história, né, da presença da igreja aqui que vem de muitas décadas, né, junto desta nossa comunidade. Então a nossa paróquia tem por padroeira Santa Cecília, cuja festa nós celebramos no dia 22 de novembro. Né? Santa Cecília é uma virgem mártir do início do cristianismo, conhecida muito por ser a padroeira dos músicos, né, dos músicos cristãos, né? E além disso, né, na nossa paróquia funciona aí vários movimentos, né, o movimento de cursílio das famílias, também os movimentos de jovens do CLJ, também tem o MJC, a catequese, né, e outras pastorais também que funcionam, né, dentro das atividades aqui de nossa comunidade. Às vezes, o tempo parece escorregar entre nossos dedos, entre os encontros e desencontros, entre as palavras ditas e as que ficaram pelo caminho. Mas, se há algo que aprendemos ao longo desta jornada, é que nossa história é muito mais do que datas no calendário ou eventos em uma linha do tempo. Nossa história é feita de abraços compartilhados, de olhares que dizem o que palavras não conseguem, de memórias que escolhem morar dentro de nós. Cada geração que passou deixou marcas. Marcas de coragem, de desafios enfrentados, de sonhos construídos com suor e lágrimas. E nós somos a soma de tudo isso. Somos a continuidade de vozes que jamais se calaram, mesmo diante das adversidades, porque nossas raízes são profundas. E elas nos ensinam que somos parte de algo muito maior, algo eterno. Neste documentário revivemos momentos que não só nos definem, mas nos unem. Momentos que nos lembram que, apesar das diferenças, somos ligados por algo essencial. O desejo de deixar um mundo melhor para quem vem depois. De contar nossa história não apenas com palavras, mas com gestos de amor,
de empatia, de respeito. E agora, enquanto as luzes se apagam e as últimas imagens se desenrolam, olhamos para frente com gratidão. Gratidão por quem veio antes de nós, por quem nos mostrou o caminho. Mas também com esperança. Esperança de que as próximas gerações entendam que o maior legado que podemos deixar não está em coisas materiais, mas em valores, em laços, em histórias. Que este documentário seja mais do que uma recordação. Que ele seja um chamado para vivermos com mais intensidade, para estarmos mais presentes, para valorizarmos as pessoas ao nosso redor enquanto temos tempo. Porque no final, o que importa não é apenas o que construímos, mas com quem compartilhamos o caminho. A história continua, nas mãos de quem ama, de quem sonha, de quem acredita, e juntos continuaremos a escrevê-la, uma página de cada vez, com o coração cheio de esperança e a certeza de que o melhor ainda está por vir. Dedicado a todas as gerações que construíram e continuarão construindo nossa história. E esta é a história de Humaitá, denominado Município Jardim.